Olá, pessoal, dando início às apresentações referente à disciplina de secagem e armazenamento de semente e grão, com o tema procedimentos realizados desde a colheita até a comercialização dessa semente de feijão. A apresentação será comentada por mim, Érica, pela Bruna Odaísa. Falando breve sobre a cultura do feijão, ela é pertencente aí à família da Fabácea e a reprodução dela é do tipo autógama, ou seja, a fecundação ocorre antes da abertura da flor. E o início de desenvolvimento dessa semente, ela ocorre no estágio reprodutivo R7, onde vai dar o início à formação da vagem e, consequentemente, da semente, que vai aí até o seu desenvolvimento de maturação plenos, ou seja, é o ponto ideal para a colheita para a comercialização dessa semente, que seria no estágio reprodutivo R9. E o objetivo, então, da produção para as sementes é o que? Ela é preservar as características genéticas e a qualidade dessa semente, ou seja, obtendo aí uma semente com garantia de germinação e também de vigor para ser semeada na próxima safra. O sistema de produção para semente, tanto para comercialização para grão, não vai se diferenciar entre si, ou seja, é o mesmo manejo, os mesmos tratos culturais, os mesmos cuidados com doença, com pragas, mas seria o mesmo, não vai se diferenciar entre si. E um dos planejamentos que o produtor deve se atentar e planejar para uma boa produção de semente é o tipo de hábito de crescimento que o feijão tem. Existem 4 hábitos de crescimento. O primeiro é o ereto, que é o hábito de crescimento determinado, que é o único desses 4 tipos. O tipo 2, que é o semi-ereto, que já vai apresentar algumas ramificações, não muito desenvolvidas, mas tem algumas ramificações. E já o 3, ele já vai ter aí um bom desenvolvimento de ramificações. E o tipo 4, que é o trepador, como vocês podem ver aí na imagem. Bom, então o momento ideal para a colheita é quando ele atinge a maturação plena, que é no estágio reprodutivo R9, onde que vai ter aí a máxima qualidade fisiológica dessa planta. E esse ponto, ele vai se coincidir com a perda dessas folhas e a mudança da cor das vagens de verde para o marrom, como vocês podem ver aí na imagem. E esse ponto de maturação aí dessa semente, ela vai ter aí um teor de umidade de 30% de umidade dessa água, o que vai impedir a colheita mecanizada, ou seja, por quê? Essa semente, ela vai, como ela está com um alto teor, ela vai sofrer danos mecânicos, ou seja, vai danificar essa semente, não vai ter aí uma boa germinação e nem, consequentemente, aí um vigor dessa semente, né? E o manejo mais adequado para esse tipo de teor de umidade seria a colheita manual. Então, o ponto ideal aí de umidade dessa semente para ser colheita mecanizada, ela vai situar entre aí de 16 a 18%, que seria o ideal. O ideal mesmo seria a 13%, algumas literaturas falam. Bom, aí no cultivar de crescimento determinado, que é o tipo 1, que é o ereto, a colheita ela é facilitada, né? Pois o porte da planta é ereto. Já no tipo 3 e o tipo 2 e tipo 3, a colheita mecanizada ela é dificultada pelo estágio de maturação, diferenciando entre as sementes dentro da mesma planta. O tipo 4, a colheita do tipo 4, né, de hábito de crescimento, a colheita mecanizada é bastante dificultada. Por quê? Porque há um breve corte dessas plantas e posteriormente elas são enleiradas da mesma forma. Esse tipo de hábito de crescimento é muito utilizado semi-mecanizado, ou seja, há um corte aí de manual dessas plantas e depois vem enleirando aí com o sistema mecanizado. Com esse teor de massa colhida aí no 13% de umidade, essa máxima específica do feijão é de 770 gramas por metro cúbico, ou seja, cada metro cúbico de 1 silo vai comportar 770 quilos de feijão. Falando agora um pouquinho sobre a secagem dessa semente, né? Como o ideal é uma
uma colheita aí com a umidade relativa, né, em relação aí a 13%, 12%, muitos produtores eles deixam essa maturação ao campo, né, deixa ali. E com isso, com as condições climáticas ali, essa semente ela vai ganhando água e perdendo água ao mesmo tempo. Com isso, vai afetar aí a perda acelerada da qualidade dessa semente. Então, os teores de semente aí abaixo de 13 são adequados para o armazenamento das sementes, garantindo aí a manutenção da qualidade dessa semente por um período aí de 6 a 12 meses. Como essa temperatura ela influencia na umidade relativa, como por exemplo, a temperatura muito alta, a umidade relativa está baixa e vice-versa. Aqui mostra nessa tabela, falando um pouquinho sobre os teores de água e de equilíbrio dessa semente de feijão em função da umidade relativa, sobre uma temperatura a 25 graus. Vocês podem ver que a temperatura, uma umidade relativa aí a 60%, esse teor de água aí vai estar entre 11,1%. Aumentando essa umidade relativa de água, relativa do ar, consequentemente vai aí a ter o maior teor de água nessa semente, que vai equivaler aí a, por exemplo, citando a tabela, 75% vai dar 14,5%, que não seria o ideal aí muito para o armazenamento. Falando os tipos de métodos aí de secagem, existem dois, que é o natural e o artificial. O artificial é a imagem acima, como vocês podem ver através de silo, e o natural aí em terreiros. Falando agora um pouquinho do natural, né, secagem natural, muito, como vocês podem ver aí, ele tem, essa secagem é feita às condições climáticas, né, da região. Ele é muito utilizado aí por pequenos produtores. O sistema deles, eles fazem em terreiros, ou seja, ele coloca essa semente aí em terreiros, onde vai ter aí um aquecimento desse ar, né, de vento, né, de energia solar para secar essa semente. Vai ter aí um revolvimento dessa semente, feito aí enleiramento dessa semente e depois espalha ela de novo até que tenha aí uma secagem uniforme. As vantagens desse benefício aí de secagem natural é o baixo custo e alta qualidade e pequenos investimentos. Já a desvantagem, como é depender das condições climáticas, a mão de obra e o grande tempo de secagem que ocorre. Agora falando sobre a secagem artificial, essa secagem aí, artificial, ela modifica as propriedades físicas do ar e aumentando aí a temperatura e o fluxo desse ar. O ar aquecido ele possui baixa umidade relativa e retira as águas dessa semente ao passar através da massa da semente. As sementes armazenadas aí, tanto em granel ou em silo, precisa frequentemente ser submetida a uma aeração forçada para circular a circulação interna desse ar, proporcionando aí uma manutenção dessa qualidade dessa semente armazenada. Suponha aí um exemplo que uma semente aí de 20% de umidade é armazenada. Não pode permanecer sem aeração por 24 horas. Então, nos primeiros 15 minutos, deve-se iniciar a secagem com temperaturas mais baixas, aumentando aí gradativamente a temperatura indicada. E no final dessa secagem, deve-se diminuir a temperatura para apreciar o resfriamento. A apresentação comentada por mim vai se encerrar e vai ser continuada pela Bruna Odaísa. Bom, dando continuidade, eu sou a Bruna e eu vou falar um pouquinho sobre o beneficiamento de sementes.
Essa parte do processo, ela está relacionada aí à remoção de todo aquele material indesejável, né? É denominado então material inerte. Tais esses materiais que podem ser, no caso, sementes com características indesejáveis, podem ser também sementes de outras espécies e outras cultivares, que estará, no caso, aí, interferindo em um lote de sementes, né, com um padrão de qualidade ótimo. Para esse processo será realizado aí utilizados alguns mecanismos, né, como o auxílio de peneiras, as máquinas de ar e a mesa de gravidade. Só falar um pouquinho aqui sobre a máquina de ar. Esta máquina ela realiza aí a separação do material de acordo com o tamanho e também em relação ao peso das sementes. Ela realiza, no caso, operações de ventilação, desfolha e peneiração. As peneiras, nesse método aí se utiliza, no caso, a separação em classes, né? Classes essas sendo de vigor ou classes de tamanho. A mesa de gravidade, esse se utiliza após a limpeza e ele é um equipamento aí utilizado geralmente no acabamento do beneficiamento, que separa aí, no caso, sementes leves, que vai ser decorrentes aí de doenças e também de ataques de inseto, e sendo assim, né, a separação das sementes intactas e mais pesadas, que seriam, no caso, as sementes utilizadas para o beneficiamento. E aí tem-se, né, alguns cuidados especiais aí quando falamos do feijão para o consumo. O produto ele deve ser bem lavado aí, né? Tem as máquinas que utilizam para essa lavagem, para o melhoramento da aparência, né? Aparência visual aí, para que deixe o feijão mais limpo, mais bonito e que chame a atenção na hora do comércio. Já com finalidade para semente, utilizam equipamentos, né, que se atentam com a padronização. Eles se atentam mais com esse lado. E a classificação apurando a qualidade fisiológica, pois será, no caso, destinado para um novo plantio. E também deve-se observar aí alguns cuidados no momento também do armazenamento, como, por exemplo, estar disposto em suportes de madeiras para que não haja contato com o chão e também distante das paredes, não pode estar encostado nas paredes. E ainda como cuidado que se deve tomar na hora do armazenamento, deve-se ficar atento em relação aos roedores, né? Fazer o controle sistemático de tanto dos insetos quanto dos roedores. Já a granel em silos, os cuidados que se deve ter em relação à temperatura e também à aeração. Essa aqui são só algumas imagens de alguns armazenamentos, né? Esse da imagem 1, que seria o armazenamento de sementes em sacos de papel, como se pode ver aí, que eles estão em cima, né, dos suportes de madeira, para que não haja contato com o chão e distante também das paredes. Na figura 2 seria os bags, né, que também é uma forma de armazenamento. Esses aqui talvez não tão comum pra gente, mas seria o armazenamento de sementes em sacos de papel. E esse outro aqui da figura 4 seria os silos, né, mas aqueles que possuem alguns detalhes de alvéolo que ajuda na aeração. Aqui também um mais comum, creio que todo mundo já tenha visto, que seria o armazenamento de grãos para o consumo sob o suporte de madeira. Também para o consumo, a utilização aí de tambores para fazer o armazenamento. E o bastante comum, que eu acho que todo mundo já até utilizou em casa mesmo, que seria o uso de garrafas PETs, né, para fazer o armazenamento.